Aí, agora sim. Aí. E aí, igreja do avivamento? Aleluia! Que bom. Nós saímos de Ribeirão Preto. Estávamos no IM, Intensivo de Missões. E estamos aqui. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar nesse tempo. Deus está fazendo nesse lugar, amém? E eu só quero ser instrumento para te abençoar, para dizer aquilo que Deus tem para o seu coração. Parte disso, né? Porque Deus caminha com você e você caminha com Deus, né? Numa vida onde Deus vai semeando, plantando e colhendo coisas da sua vida também. Pode sentar, por favor. Eu estou aqui ligando o computador, já liguei, já consegui. O intensivo de missões, onde nós estávamos, lá na comunidade cristã, é um trabalho que Deus nos entregou há mais de 8 anos atrás para formar líderes, formar missionários, formar jovens. Nós tínhamos lá 74 jovens, né, Gabriel? E foi uma semana de um mergulho na presença de Deus. O Senhor está chamando uma geração, a futura igreja. Deus tem um plano nessa terra, o plano de Deus não será frustrado. Parece que o mundo está ganhando, parece que o inimigo está ganhando, né? Nós vemos as dificuldades para permanecer na palavra, permanecer proclamando o Evangelho, uma vida de santidade. Parece que tudo é ao contrário, até muitas vezes isso acontece dentro das nossas casas. Mas Deus nos chama para sermos atalaias do Senhor. Deus, Ele está levantando pessoas que, independente daquilo que aconteça na sua direita ou esquerda, eles vão assumir, eles vão ser os proclamadores do Evangelho, da palavra de Deus. E para isso, precisa ter uma decisão na sua vida. Você precisa decidir isso, né? E quando você decide isso, Deus te sustenta, Deus te reveste, Deus te dá graça sobre graça, que é favor imerecido. E nós temos visto Deus levantar. Nós tínhamos uma moça lá, uma menina, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, a minha mais nova tem 12 anos. Essa moça que estava lá, de Patos de Minas, 13 anos. Uma menina apaixonada pelo Evangelho. E o que me impressionou é que no tempo de intercessão que temos, ela segurava a bandeira do Brasil e chorava sobre a bandeira do Brasil. Coisa que muitos adultos não fazem, né? E ela chorava, e ela orava, e ela clamava com amor. Você via vida naquilo que ela estava fazendo. Então Deus tem os seus, né? O mundo pode estar um caos, mas Deus sempre tem 7.000 que não se dobra a Baal. Deus sempre levanta. O Evangelho, a salvação, o Evangelho nunca vai ficar na mão de um só homem. Deus sempre tem os seus. Deus vai usar várias pessoas, vários tipos de pessoas. A Bíblia declara que a obra de Deus é multiforme graça. Não é uma forma só. São várias formas. E você pode ser o escolhido, uma escolhida do Senhor nesta noite. Deus quer te separar para algo maior. É isso que eu quero te dizer. Para algo grande. E requer renúncia. Requer o sim de Deus. Quando você declara sim, eis-me aqui, Senhor. Então, requer renúncia. Você realmente vai ter que se posicionar, né, e aceitar o que Deus tem para plantar em você. E o que Deus planta em você é para que você repassa, divulgue, proclame isso, né, aos que estão à sua volta. Ou Deus te dando graça, você vai alcançar pessoas bem distantes de você, mas a sua voz vai chegar até ela de
muitas formas. As redes sociais hoje estão aí para nos ajudar, né, a isso. E o Senhor pegou 12 homens. A palavra de Deus diz que o Senhor separou 12 homens. Jesus, irmãos, Jesus poderia fazer a obra dele aqui na terra sozinho? Poderia? Sim ou não? Poderia, não é verdade? Mas ele não fez. Ele separou 12 homens. E ensinou esses homens. Investiu, discipulado, constante. E esses homens, então, falharam. Você acredita que Pedro falhou? Que João falhou? Tiago, Felipe, os discípulos falharam. Porque uma das maiores dificuldades que nós temos é de reconhecer as nossas falhas. A igreja evangélica já falhou no Brasil. Nós já falhamos. Por isso que é graça. Não é por você, não é pela igreja, é pelo poder de Deus. Isso, por que eu falo isso? Para te acusar? Não, para que você descanse. Porque como nós falhamos e nós usamos isso como desculpa para não fazer mais. Paulo falhou. Ele disse, as coisas que eu quero fazer eu não faço, rapaz. Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa e não consigo fazer. Mas Paulo, ele entendia que o poder de Deus na vida dele se manifestava em suas fraquezas. Não é pecado ser fraco. É pecado você tentar viver uma vida de fraqueza sem o poder de Deus. Então Paulo, ele sabia que ele tinha falhado, que, querido, você já falhou, a igreja já falhou, os pastores já falharam, né? Os discípulos falharam, Paulo falhou, Moisés falhou, todo ser humano falhou. O que prevalece então, pastor? Como será? Deus vai usar de graça sobre nós. E mesmo com falhas, o Senhor passará por nós e tocará o mundo. Não é, entenda bem, não é por minhas obras, mas é pelo poder e pela graça de Deus. Nós nos esforçamos muitas vezes, assim, corremos, fazemos muitas coisas. E aí, quando você vê tudo que você fez, tem contaminações, todas as nossas obras são contaminadas. Né? Não existe santidade sem Cristo. Você entende? Não existe santidade. Você pode construir muitas coisas e todas essas coisas terão falhas. Por quê? Porque o que prevalece é Cristo, o seu poder, o seu Espírito. O que prevalece é o Espírito Santo, é o poder, é o amor, é a bondade de Deus. Então você está aqui falando, pastor, eu falhei já, eu errei, eu não sou digno. É por isso que é graça. É por isso que o perdão de Deus não está encolhido ou trancado em algum lugar. É por isso que a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Sem isso a igreja não vive, sem isso eu não vivo, sem isso você não vive, você não consegue viver sem esse poder, sem essa bondade, sem essa virtude que faz com que você possa continuar de novo. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Você falhou, mas a mensagem é não pare. Porque Deus não chamou homens perfeitos, porque não existe. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não coloque as suas falhas como desculpa. Deus já sabia que você ia falhar. Deus já sabia que você ia errar, que eu erraria. O que Deus quer de mim, então, pastor? Que você creia. O que Deus quer de mim, pastor? Que você persevere.
Deus não tem problema com o seu erro, com o seu pecado, sabe por quê? Porque se Deus tivesse problema com o teu erro, com o seu pecado, Deus não voltaria no Éden para conversar com Adão e Eva. O problema, querido, não é o seu erro. O problema é permanecer no erro. O problema é viver uma vida no erro. E o problema é usar isso como escudo e como desculpa. Você sabe por que os nossos erros não podem ser uma desculpa? Eu não posso pegar isso como força. Sabe por quê? Porque existe o perdão. Para de focar no pecado, foca na graça, foca no perdão. Para de focar na fraqueza, foca no ânimo. Para de focar no problema, foca na solução, foca no poder. Nós, há muito tempo, a igreja sempre focou naquilo que é negativo. Fulano errou, Beltrano errou, eu errei, fulano pecou, fofocou. Não tem um aqui que não tenha feito uma fofoca. Se você nunca fez uma fofoca, levante a tua mão. Agora toma cuidado, que se um anjo tiver aquele passa-foice na sua mão, você vai ver. Estou aqui com o meu discípulo Gabriel. Até gela quando eu falo isso. Gabriel, vem aqui um pouquinho. Só tem esse tempo para falar aqui, então você me ajuda. Ó, procura aqui. A palavra de João, onde os discípulos entram e não entram. Sabe onde quer? Pode. Deixa eu já? Deixa eu colocar aqui. E abre aqui para mim. Isso. 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 Eles chegaram lá. Amém, queridos. Olha só. Então, eu muitas vezes usei os meus erros como desculpa. E dizendo assim, eu não vou continuar porque eu errei. Eu não vou fazer porque eu falhei. Eu não vou continuar porque a minha mãe falhou comigo. Eu não vou continuar porque o pastor não olhou para mim e não me deu paz do Senhor. E esse pastor só pensa nos ricos da igreja e eu sou pobre de marremessi. Ele não vai dar atenção para mim. Nós começamos a inventar coisas, ver coisas, achar coisa onde não existe. Tudo para abandonarmos a responsabilidade que temos como igreja, como jovem, como adolescente, como mulher e homem de Deus. Isso não cola. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Então não tem como você ficar com a conta vermelha com Deus. Então, você precisa cessar com essas desculpas. Você precisa parar com isso. Né? E se você verdadeiramente, porque eu estou falando para aqueles que querem ser homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, adolescentes de Deus. Eu estou falando com aquele que quer realmente servir ao Senhor na sua geração. Eu estou falando com aquele que realmente está dizendo, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Então você precisa parar com as suas desculpas. E você precisa vir para a realidade do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Escute. Se você está com a sua Bíblia aí, o pessoal pode projetar, João capítulo 20. Olha só. Lá no versículo 1 diz assim. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena, de domingo para segunda, Maria Madalena, né? De sábado para domingo, desculpa, chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Olha só, ela correu para lá. Ao terceiro dia, logo cedo, foi para lá. E ela chegou lá com uma expectativa. E essa expectativa realmente frustrada.
foi frustrada e ia ser frustrada porque havia uma palavra, uma promessa, que se cumpriu em Cristo. E aí, ela correu. Então, correu, olha só o que diz no versículo 1, no finalzinho. Quando ela chegou lá, a entrada do sepulcro, né? A pedra tinha sido removida. No versículo 2, então correu ao encontro de Simão, Pedro, e do outro discípulo, e esse outro discípulo é João, aquele quem Jesus amava. E ele tinha autoestima tão alta, quem escreveu isso sobre ele foi ele mesmo. O Senhor quer que você tenha que você tenha uma autoestima, que você pense o bem de você mesmo. Ele disse, eu sou discípulo amado, eu sou amado. Uma das piores falhas que existe no coração dos crentes é não compreender, entender que são amados pelo Senhor. Então, a Bíblia diz que tiraram, ela gritou, correu atrás de Pedro e de João, né? E ela disse assim, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde colocaram o Senhor, aonde puseram ele. Escuta bem, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. E olha só, preste atenção, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Por que o outro discípulo foi mais rápido que Pedro? Por que será? Olha aqui para mim, porque ele era mais novo. Você tem possibilidade de correr e chegar primeiro. Você tem possibilidade de fazer coisas que nós não fizemos. Que os líderes que são mais velhos do que vocês, que estão à frente da igreja, não fizeram. Você pode ser melhor do que o seu pastor, melhor do que o obreiro, melhor do que o seu líder de célula, melhor do que o seu discipulador, você pode correr. Você só vai falhar nisso se você não prestar atenção, se você não for sensível ao Espírito Santo. Mas você pode fazer muito mais. Você com certeza enxerga um monte de falhas na igreja. E você pode ser instrumento de Deus para resolver essas falhas. Você pode ser o instrumento de Deus para realmente ser aquele que vai destravar o crescimento da igreja. Porque de repente os mais velhos estão travando. E não estou dizendo que isso está acontecendo aqui, mas pode acontecer. Eu posso estar travando o crescimento da igreja, que eu sou pastor. E tem alguém mais novo lá que corre mais do que eu, melhor do que eu, vai andar mais, vai chegar bem mais rápido do que eu. Eu trabalho para que os meus discípulos corram mais do que eu, preguem melhor do que eu, façam muito mais do que eu, mas eu posso estar falhando nisso. João chegou primeiro. Aí você pode estar pensando, é verdade, pastor. Essa igreja precisa abrir a mente. Essa igreja precisa amar. Essa igreja precisa fazer isso. E aquilo outro, e você tem muitas ideias, né? E aí você viaja. A gente tinha que soltar 12 pombas todo domingo aqui, que ia ser uma festa aqui dentro. A gente podia plantar bananeira dentro da igreja, pintar essa igreja toda de verde. Eu não sei o que passa na sua cabeça. Isso tudo pode ser de Deus, ou isso tudo pode ser da sua carne. Agora preste atenção. Olha no versículo 5. O discípulo que chegou primeiro, sabe o que ele fez? Ele se curvou. Eu estive lá em Jerusalém, no Jardim da Ressurreição. E olha só, a minha altura para entrar naquele lugar. Se João teve que se curvar, imagine o pastor Dailton, quase de joelho. Você sabe por que você tem que se curvar para entrar naquele lugar? Porque se curvar fala de humilhação, fala de você se dobrar, fala de você se quebrantar no lugar daquele que ressuscitou. E aí, ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas o que aconteceu? Vocês estão seguindo aqui? Mas não entrou.
Presta atenção. Ele correu, chegou primeiro, e ele perdeu a oportunidade de entrar no lugar mais famoso do universo. O lugar mais visitado em Jerusalém é o Jardim da Ressurreição. João deixou Pedro para trás, quilômetros de distância. Correu, suou, colocou esforço, correu, irmãos, chegou lá, esbaforido, colocou a cabeça para dentro, olhou para dentro do sepulcro, mas sabe o que ele fez? Ele não entrou. Sabe por que ele não entrou? Porque ele teve medo. Sabe por que ele não entrou? Porque ele tremeu. De repente você está aqui correndo, você não falta um culto. Todas as reuniões você vem, tudo que te pede para fazer você faz. Você faz tantas coisas. E você até fala isso, dizendo, eu trabalho tanto nessa igreja, não sou reconhecido. Eu faço e aconteço. E você faz mesmo. E você investe, e você planta, e você semeia, e você vem para o ensaio, e você, de repente, nem almoçou hoje para esse culto acontecer. E você correu, você fez coisas assim, que até o seu pai e sua mãe chegaram a brigar com você, a questionar. A minha mãe, amados, foi brigar com o pastor porque eu vivia na igreja. E ela não brigava com ninguém. Quando eu vivia no mundo, largado, ficava 2, 3 dias fora de casa. Mas quando eu me converti e ficava na igreja, trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus, a minha mãe foi brigar com o pastor. Quem sabe você está vivendo isso. Você corre, mas na hora de entrar você não entra. Mas na hora da experiência você não vai. Mas na hora de você mergulhar no lugar da ressurreição, no lugar da maior experiência, e aliás, nós estamos aqui porque ele ressuscitou, porque se ele não tivesse ressuscitado, irmãos, nada disso existiria. E aí, João falha e não entra. Provavelmente João não entrou por causa da sua falta de maturidade, de experiência. Por isso que a igreja, ela precisa compreender, ela precisa de jovens, pessoas dinâmicas, pessoas velozes, rápidas. Irmãos, para batizar uma pessoa na igreja antigamente, demorava, irmãos, 6 meses, curso de batismo. Quem lembra disso aí, sei lá, com poucos, né? Aí, ó, 3 só. 5 meses. Aí foi diminuindo. Hoje, o cara dá curso de batismo em um dia para o cara para batizar. Que é perigoso, no segundo dia o cara já desviar, já não querer mais. Então, a igreja precisa ter essa velocidade, essa força, fazer coisas com rapidez, mas a igreja também não pode desprezar a maturidade. Aquele que é mais velho, aquele que tem mais conhecimento, aquele que tem mais tempo, aquele que tem estrutura. Os dois precisam caminhar juntos, amém? Os dois precisam andar juntos. A igreja precisa ser dinâmica, mas a igreja também precisa ser pautada nos princípios da palavra. Escute, olha só, no versículo 6. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás, chegou cansado, com a língua de lá de fora. Chegou. Sabe o que ele fez? Entrou no sepulcro. E ele viu as faixas de linho. João correu. Trabalhou. Mas na hora de entrar, não entrou. Pedro chegou depois. Chegou por último. Provavelmente por causa das experiências que ele já tinha tido com Jesus. Ele entrou. Entrou no lugar de João e teve
a primeira, maior, grande experiência da sua vida, de entrar no lugar da ressurreição e ver que os lençóis que estavam sobre o corpo de Jesus estavam lá e o corpo dele, e ele não estava. Porque ao terceiro dia, ressuscitou. Você só terá grandes experiências se você entrar. Tem lugares que o Senhor te mandou entrar. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Ora o teu pai que te vê em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ou você vai viver pela experiência de Pedro, ou você vai ficar vivendo pela experiência dos outros. Ou você vai ficar aplaudindo. É legal, Lucinho Barreto, é legal você ver aí tanta gente, né? Pô, e aí, amados, a gente fica lá aplaudindo. Ó, fulano, André Valadão é legal. Olha. E não sei qual pregador que você gosta, não sei qual que é aí, né? Aquele que você assiste pela internet, aquele que realmente chama a sua atenção. É legal, né? Honra, que bom. Mas e você? E você? Você só vai ficar aplaudindo? Você só vai ficar admirando? O que Deus tem para André Valadão tem para você também, tem para mim também. O que me difere de André é porque o André entrou e eu fiquei do lado de fora. O André correu e na hora de entrar ele entrou. Ele mergulhou. Ele obedeceu, ele fez aquilo que o Senhor o falou, né? Ordenou a fazer. E eu, na hora de eu entrar, não entrei, fiquei lá de fora. Fiquei esperando. Quantas coisas eu perdi porque eu não entrei? Quantas coisas você perdeu porque você não entrou? Quantas coisas você não experimentou porque você não entrou? Você já viu? Você tem irmãos aqui que você olha e fala assim, puxa, esse cara é mais espiritual do que eu. Essa pessoa tem mais intimidade com Deus do que eu. Essa pessoa é mais quebrantada do que eu. Essa pessoa ora mais do que eu, adora mais do que eu. Ela semeia mais do que eu. Sabe o que você está dizendo? Ela entra e eu não entro. Ela entra e eu não entro. Ela entra e eu não entro. Mas eu quero te dizer que não existe mais uma pedra no sepulcro. A porta está aberta. A Bíblia diz que Ele é a porta. A Bíblia diz que Ele é a porta e que nós devemos entrar e sair e entrar, e nele vamos achar pastagem. Não está fechada. A porta está aberta. Entra. Você precisa ter experiência com a ressurreição de Cristo. Reconhecê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Meu irmão, não ter dúvida, assim de crente com dúvida, será? Meu irmão, isso é para quem não tem experiência, isso é para quem não entra, para quem fica em cima do muro constantemente. Você está apaixonado por esse mundo ainda, o que você tem nesse mundo? De vez em quando eu me pego em cima do muro ainda, acho que dá para fazer alguma coisa a mais, não dá nada. Sua carne mente para você, sua mente mente para você, a sua alma está te enganando, o mundo não tem mais nada para você. Deus quer que você entre, que você experimente uma vida de santidade, porque aquele que entra no Santo dos Santos, meu irmão, nunca mais vai querer sair daquele lugar. Nunca mais, querido. E mesmo que ele saia, ele sempre vai se lembrar do lugar da ressurreição. Para de correr. Presta atenção. Eu vou te ensinar algo poderoso hoje. Aquilo que você não descansa, você não alcança. Está assim de crente correndo para lá e para cá, querendo tudo e todos. Mas daquilo que você não descansa, você não alcança. Você não recebe. Presta atenção, olha para a sua vida. E olha o que você tem. O que você tem é porque você descansou e alcançou. Quantos casados temos aqui? Levanta a mão. Olha aí que benção. Isso é bom, né? Isso aí mostra para os jovens que é bom casar. Né? Então, você que disse glória a Deus, meu querido amado. Você tem geladeira em casa? Tem. Você fica preocupado com a geladeira? Sai para a rua e fica, meu Deus, preciso de geladeira, preciso comprar uma geladeira. Meu Deus, me dá uma geladeira. Você fica falando isso? Sabe por que você não faz?
porque você tem. E aquilo que você alcança, você descansa. E aquilo que você descansa, você alcança. Então, se você quer alcançar algo, se você tem sonhos, objetivos, você precisa descansar, porque se você não descansa, isso não chega na tua vida. Olha para a tua vida. O que te preocupa é aquilo que você não tem. Por que que não tem? Porque não descansa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por aquilo que há vez de comer, beber, vestir. Sabe por quê? Porque Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Basta cada dia o seu mal. Descansa. Entra no lugar da ressurreição. Não fica correndo. Você sabe por que tem muita gente fora da igreja? Correram e nunca experimentaram o poder da glória de Deus. Correram, fizeram, tocaram, cantaram, pregaram, ensinaram. Se envolveram com as coisas de Deus, mas não com Deus. Se envolveram com as coisas de Deus. De manhã à tarde à noite na obra, de manhã à tarde à noite na obra, se envolvendo com as coisas de Deus, mas não com o próprio Deus em si. Quem sabe você está cansado, né? E tem reclamado e ainda peca contra Deus quando usa essas coisas para reclamar no meio da igreja, semeando contenda entre os irmãos. Sabe por que está assim? Porque você não entra. Porque você não para. Porque você não tem devocional. Porque você não descansa. Sua correria não vai te trazer experiências boas não, viu? Você precisa de descanso. E o descanso que eu estou dizendo não é parar de fazer a obra. É fazer a obra de maneira correta, com experiência. Eu tenho experiência no lugar de ressurreição e faço a obra. Eu volto para o lugar de ressurreição e faço a obra. Eu vou para o meu quarto, me encho dele, da graça dele e faço a obra. Amém? Queridos, eu quero finalizar. A Bíblia diz assim que Pedro, quando entrou lá no sepulcro e viu as faixas de linho, escute, ou leia comigo aí, olha só, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Isso aqui é o último quarto de Jesus. Eu estava lá no IEM, na coordenação, e eu entrei em muitos quartos lá. Amado do céu, o sangue de Jesus tem poder. Que terror, que horror, principalmente no quarto dos homens. O último quarto de Jesus. Quando Pedro ele entra, sabe o que ele vê? Ele vê o lenço e ele vê o lençol, ou as faixas de linho. A Bíblia diz que estava dobrada à parte. Quer dizer, Jesus organizado. Até na sua ressurreição, ele dobra o lençol. Tem Bíblia que fala que o lençol, ele dobra o lenço à parte. A parte, porque linho representa santidade, sabia? A parte. Isso fala de organização. Você precisa ter uma vida organizada. Presta atenção, você quer namorar, mas não cuida nem do seu quarto. Você quer namorar, mas não dobra nem a coberta da sua cama, a sua mãe que dobra. Você quer namorar, mas você não cuida nem do seu tênis. Você quer namorar e você tem chulé, porque sua meia, você usa 5 dias a mesma meia. Está tendo briga aqui, gente, ó, briga, o pau está torando ali, ó. Você quer namorar, mas não se organiza. Você quer namorar, mas você não tem dinheiro para pagar uma pizza para sua namorada. Você quer noivar, quer casar, mas sua vida é toda bagunçada. Sua mãe te sustenta ainda. E ainda você briga com ela, que você é muito boa, muito.
Você quer namorar, mas você não tem condições de sustentar. Você quer namorar, mas você não tem modelo de quarto. Você precisa entrar no quarto de Jesus e ver que está tudo organizado. Que Ele morreu e ressuscitou e deixou tudo pronto, está tudo certo. Está consumado, está paga, a conta está paga, meu irmão. Pode entrar e... Eu estou vivendo, gente, vocês aqui que faz tempo que eu não tenho, Tiago, quanto está meu tempo aí, varão? Ou seu relógio é muito bonito, ou você está me oprimindo. Estou brincando. Quanto tempo? Está terminando? 5 minutos? Ainda? Oh, Deus, obrigado. 5 minutos. Então, escute. Você precisa entrar no quarto de Jesus. Você precisa ver que Ele fez tudo certo. A missão de Jesus era vir sobre essa terra, amar aqueles que Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça e tenha vida eterna. O plano era morrer na cruz, Ele morreu. E o plano também, está incluído a sua ressurreição. E Ele morre e ressuscita ao 3º dia. Você tem um modelo. Olha como está a sua vida. Começa a organizar a tua casa, começa a organizar a sua vida. Pastor, eu sou nova demais, eu sou novo demais, então é isso mesmo. Você quer ter quantos anos para começar a organizar a sua vida? Começa a organizar a sua vida. Quanto mais organizado você anda, mais você cresce, mais você rompe. Se você não consegue cuidar daquilo que é íntimo teu, aquilo que é natural, como é que você vai cuidar das coisas espirituais que Deus tem para fazer na sua vida? Você precisa decidir que tipo de crente você vai ser. Aquele que entra ou aquele que fica do lado de fora? Aquele que mergulha ou aquele que fica olhando aqueles que mergulharam? Que tipo de crente você vai ser? Que tipo de mulher você vai ser? Que tipo de homem você vai ser? Aquele que entra ou aquele que só vem à igreja para ser um espectador? Porque a música é legal, eu gosto do som, eu gosto da escuridão, eu gosto do preto, agora tudo é preto. Eu pintei a igreja de preto também, aleluia, tudo é preto. Eu gosto dos jovens. Você gosta de tudo, mas não gosta de Jesus, não adianta. Você tem que amar a palavra, amar Jesus. E aí você ama a igreja, aí você ama a obra de Deus. Amém? Fechei. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Fique de pé, queridos. Aleluias. Essa caneca aqui pode ir. Bonita, né? Jovens, eu queria que você não conversasse agora, por favor. Você se concentrasse aqui agora. E aí? Você vai entrar? Ou vai ficar do lado de fora? Vai correr, correr, correr e não vai experimentar da graça de Deus? Não faça isso. O Senhor está te convidando a entrar. O Senhor está te convidando a vir. Você tem tudo que você precisa. Para de dar desculpas. Ajuda no ministério, ajuda na rede de jovens. Mergulha, seja obediente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Abre o teu coração. Para de se preocupar com aquilo que só Ele pode fazer na tua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O tudo quando pedimos ou pensamos conforme o teu poder que opera em nós. Se renda. Abre o teu coração. Tome uma decisão nessa noite de entrar. Diga: Senhor, eu estou cansada de correr, correr e não entrar. Eu estou cansado, Senhor, de fazer e não entrar.
Quem sabe você está aqui e já veio de outras igrejas. Eu não sei que tipo de experiência você teve lá, mas não adianta você ir para outra, e outra, e outra, e outra, porque o problema não está nas igrejas que você está indo, o problema está em mim, está em você. O problema é que eu não entro, eu não mergulho, o problema é que eu não experimento. Experimenta, hoje você tem a oportunidade. A Maria chegou lá. Sabe por que Maria foi para lá? Ela estava procurando um corpo morto. Ela estava procurando um corpo morto. Ela queria passar perfume sobre o corpo de Jesus. Ela queria passar aroma sobre o corpo de Jesus. Um monte de crente correndo atrás de um corpo morto. Queridos, ele já tinha falado, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Para de ficar procurando um corpo morto. Para de ficar servindo um Cristo morto. Para de ficar tentando servir um corpo. Você está atrás de um corpo morto, Maria. Ele ressuscitou. Não fica olhando para o sepulcro, para baixo, olha para o céu. Ele ressuscitou e ele está à destra de Deus. Olha para cima, para de olhar para baixo, olha para Cristo, olha para o Senhor. Deus quer fazer coisas novas, não é jargão de pastor, é a realidade da palavra. Entra, entra. Eu queria que você que quer entrar, saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Você pode se colocar de joelho aqui, em qualquer canto da igreja que você queira, mas dê um passo, sai do teu lugar, diga, se expresse: Deus, eu quero entrar, eu quero ter novas experiências, eu quero mergulhar, eu quero provar, eu quero ver a sua glória, Senhor. Eu não quero ficar correndo e não provando de nada. Enquanto o ministério de louvor aqui, enquanto os irmãos, essa equipe linda e maravilhosa vão cantar uma canção, tenha coragem de assumir uma nova posição em Cristo. Tenha coragem de dizer: eu não vou viver a mesma vida, eu vou entrar, vou mergulhar e vou ver aquilo que o meu Deus fez na vida do meu Senhor. Sai do teu lugar e vem aqui na frente e vamos buscar juntos em nome de Jesus.